Fala Dev, Jeff William aqui. Vamos bater um papo sobre Docker, otimização de imagens. Se você curte o assunto, já vai curtindo. Comenta aqui o que você achar, o que mais você gostaria de ver. Então não vai ser um vídeo que eu vou ensinar Docker, mas a gente vai fazer um pente fino ali e focar em uma questão de optimização para a gente deixar as imagens mais leves para os deploys. Bacana? Não esqueça de compartilhar, isso ajuda muito. Vou precisar dessa ajuda aí, principalmente agora que eu estou começando. Valeu! Nesse projeto, vou rodar aqui o comando de build para vocês terem essa ideia de comparação do processo, de como é lento, né? Então, ele primeiro vai fazer o download, que tudo bem, o download vai ser só no início, na primeira vez, mas depois ele vai rodar, por exemplo, a instalação, né? Yarn install. E isso, pode demorar muito. Eu ainda que estava com, por algum motivo, um problema de conexão do instalação dentro do Docker, estava demorando demais e pode acontecer em outros momentos também do dia a dia do trabalho, né? Então, não dá para esse processo de instalação ele se repetir o tempo todo, porque às vezes você não instalou nada, né, novo, os seus pacotes ali, o seu pack.json é o mesmo e ele ainda está tendo que toda vez fazer a instalação. Então, como é que resolve isso, né? Eu vou abordar exatamente como se resolve mais para frente. Agora vamos dar uma olhada ali no resultado desse build, né? Você pode ver que a imagem ela tá com quase 1 GB, né? 993. E isso muito por causa do From ali que tá com o Node, né? Sem o Alpine. Então vamos buildar de novo. A gente vai perceber ali que tá bem lento. Eu tive que acelerar aqui para vocês. E aí, novamente ele vendo o tamanho da imagem, tá com 198. E por que caiu drasticamente, né? Porque eu incluí o traço Alpine ali na versão do Node, no front do Dockerfile, e o resultado é assim estrondoso, né? Pra gente ver como o tamanho de uma imagem é reduzido só pra gente usar uma versão de uma imagem Alpine. Vou executar o projeto agora, só pra gente dar uma olhada. Então, rodar aqui o make docker dev. Ele recriou ali e com o Docker Compose a gente consegue ali passar o caminho do arquivo, logs, para ter ali o log, né, do que aconteceu dentro do container. Então, a gente pode ver ali no navegador, a rota tá funcionando tranquilo, né? Agora com Docker PS, vou pegar o ID do container, porque daí a gente consegue usar o exec-it, ID do container sh, e acessar dentro do container. O apk add ncdu é para instalar dentro do container temporário, só para ter uma forma mais bacana de ver ali qual é o tamanho de cada pasta, de cada arquivo dentro ali da imagem. E aí, para poder mostrar para vocês o tamanho da imagem como um todo, vou pro início, rodar o mesmo comando. A gente consegue perceber ali que só o /home ele tem muitos megabytes, né? O build da nossa imagem está em 198 e a gente vê que dentro ali tem mais, mas é porque também a imagem ela tem todo um cache, todo um processo diferente. Inicialmente não tinha otimizado o processo de build ali do Dockerfile, então ele demorou bastante, minha internet estava com problema de conexão. E estou mostrando como é que estão os arquivos ali, o pack.json, o testconfig e o Dockerfile onde vai fazer as alterações. Então o Alpine eu já coloquei, né, onde caiu de quase 1 GB para 200 MB, só por ter usado o Alpine. Mas toda vez que eu rodava o build, o processo de instalação ele era refeito, né. Com essa alteração de criar ali o copy só com os arquivos que são necessários para fazer a instalação, o próximo comando, sendo aquele run do yarn install, ele vai de alguma forma entender que se os arquivos que foram copiados não foram alterados, ele não vai repetir a instalação. Então isso você ganha muito tempo de build, principalmente quando você tem um ambiente de desenvolvimento com scaffold de Kubernetes, que eu vou falar em outro vídeo. Ele sempre faz o build quando você salva. Tem como você fugir disso, mas aí você acaba mudando uma estrutura que é muito próxima da de produção para uma estrutura de desenvolvimento mesmo, né? Então tem prós e contras, né? Pode ter mais contras, mas é só para dar um overview. Então depois ficou o yarn build lá embaixo, né? Eu copiei todos os arquivos, o yarn build, e eu removi também alguns copies, né? Eu simplifiquei eles, então só o /wait, /app, que é onde está o workdir, né? Onde está todos os arquivos que estão ali dentro do /app, e alguns arquivos ali da migração que eles não, no processo de build, eles não vão para dentro do dist, então eu tenho que copiar eles para lá, porque, né, arquivo SQL
DLL, no TypeScript não vai buildar mesmo, não vai nem compilar e etc. Quero mostrar uma coisa para vocês, mas antes vou rodar aqui o Docker Build e agora o Docker Dev, só para ver se o ambiente tá ok, né? Ele tá ali com uma mensagem. Eu vou alterar aquele texto só para a gente fazer um comparativo. Vou rodar o Docker Build e o Docker Dev e a gente vai perceber que a instalação ele pegou do cache, né? Ele não precisou instalar novamente e o build foi necessário ele rebuildar, que realmente, né, teve alteração ali no arquivo. E ao verificar ali na nossa rota, com o servidor novamente de pé, está alterado. Então, de Docker, o que eu tenho aqui é essa pasta Docker, que contempla ali o arquivo de variáveis de ambiente para todos os serviços, um arquivo de variáveis de ambiente centralizado, mas para o ambiente de desenvolvimento. Tem um arquivo de Docker Compose com todas as configurações e serviços comum para todos os serviços. E os pacotes, né, por enquanto, só tem este aqui. Tem também, dentro de cada pacote, de cada serviço, vai ter ali na pasta de infra, container, docker e o arquivo ali de compose daquele serviço. Tem as variáveis de ambiente aqui e, para fechar, o Dockerfile e o Docker Ignore. Dockerfile a gente já passou por ele, né, para falar sobre optimização da imagem. Se a gente for voltar, então, variáveis de ambiente e o Docker Compose do serviço. O que ele tem? É basicamente as referências desse serviço e as configurações dele. Aqui está tudo muito simples, então a gente pode considerar que está só em um formato que funciona ali para o desenvolvimento, né? Que é pasta o build, local de build vai ser na raiz, né? Aqui no auth, alguma parte sobre restart, ports, volumes, o arquivo de configuração, então eu passo só uma env em vez de passar todos aqui, um por um, aliás, networks e etc. Depois, sobre Docker nesse serviço eu não vou ter muito mais, eu vou ter aonde? Aqui fora. Então, só para recapitular, né? Esse projeto, esse repositório, backend microservice, ele é um repositório que serve para simplificar ali os vídeos que eu vou estar falando sobre um conjunto de coisas, né? E uma delas, então, nesse vídeo está sendo o Docker. Vou falar num próximo sobre Kubernetes, código, desenvolvimento e etc. Então, voltando, de Docker, eu tenho, por exemplo, esse common, né? Então, tudo que é comum entre os meus serviços vai estar nesse aqui configurado. Então, por exemplo, Postgres, pgadmin, Zookeeper, Kafka e pode ter outros, né? Tem ali algumas configurações de network, de volumes. É basicamente isso. É bem simples, bem parecido com o outro. Só tem o básico aqui para o desenvolvimento. Então a gente pode considerar que, por enquanto, essa pasta Docker, ele levantaria tudo que o serviço precisa e levantaria também todos os serviços, né? Packages YAML tem basicamente a mesma configuração do Base. O que muda de um para o outro vai ser o path. Então, como eu estou em outro local, eu tenho que chegar até ali o pacote de autenticação e colocar aqui e acertar o path, né? Para rodar, já mostrei, né, durante a optimização ali da imagem do Docker, que a gente tem um Makefile, né? Então, no Makefile, eu vou conseguir ali executar qualquer comando em relação a Docker para poder levantar o ambiente. E o que eu estava mais usando era o build e o Docker Dev. Então, o que o Docker Dev faz é levantar ali levantar todos os serviços, né? Eu tenho também o Docker Common Dev. Esse cara deve ser executado antes, porque os pequenos serviços vão depender dele. E como os serviços eles rodam a migração, então se é a primeira vez que você está executando esse projeto, você vai ter que rodar o Docker Database Create antes do dev, para que ele faça ali todo o processo de criação da base para migração, que vai ser executada junto com ao subir dos serviços, essa migração ela não ter o problema da base ainda não existir. Bom, dev, então é isso que eu queria falar sobre Docker. Passamos ali sobre o Dockerfile, alguns arquivos de Compose, estrutura de pasta, expliquei como que está organizado esse projeto, né? Porque por enquanto ele é um projeto que tem tudo nele, né? Tem os serviços, tem ali toda uma área fora dos serviços, que é a área ali para você ter um ambiente local, né? Para você até no futuro poder criar ali testes end-to-end e outros. Então,
Passamos também ali bem brevemente, né, onde está ali as variáveis de ambiente, que por enquanto as variáveis elas estão centralizadas, né, tudo ali na pasta Docker que está na raiz do projeto, porque é como se fosse assim, todos os serviços eles vão ter é um local só, um arquivo muito fácil para você definir as variáveis e todos os serviços ali já ter um único arquivo usando ele. Então, se um dia você tiver o seu time crescer e outras coisas mais, você tem como compartilhar um arquivo só com o seu colega, tá legal? Então, já vai curtindo, não deixa de comentar o que você achou, o que mais você gostaria de ver. Se você entendeu que dá para optimizar mais ainda, compartilha aqui para ajudar a comunidade, para fortalecer não só o vídeo, não só para eu aprender com você também, mas todo mundo que chegar até esses comentários e ver ali a sua colaboração, tá legal? Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto!